Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós temos mais uma partida do Alexander Fier jogando o Aeroflot 2019 e dessa vez é uma partida interessante pelas características do seu adversário. O seu adversário é um MF romano e o interessante é que ele tem apenas 16 anos de idade e um rate de 2.479, então tá muito próximo aí dos 2.500 de rate. E tem muito mais rate aí do que vários GMs que já não alcançam nem o 2.400 mais. Então hoje a gente vai ver essa partida aí que o Fier jogou pela terceira rodada do Aeroflot 2019, tá bom? Então o Fier tem as peças brancas aqui com um rate de 2.561 e o Gravilescu David da Romênia tem 2.479. Então o Fier aqui de brancas começou com o lance D4 e o David MF romano aí de apenas 16 anos respondeu com D5, abertura simétrica do peão da dama. Aqui Fier jogou C4, levando para linhas do gambito da dama. E E6 temos o gambito da dama recusado. Aqui seguiu cavalo C3, bispo B4, A3. As brancas já questionam as negras a respeito desse bispo e aqui as negras tomam em C3, B por C3, cavalo F6, desenvolvendo normalmente e já preparando para jogar roque logo. Então seguiu C por D5, E por D5 e E3. Fier optou por jogar com o bispo por dentro da cadeia de peões por enquanto. Bispo F5, cavalo E2, cavalo C6 e aqui Fier faz um lance um pouco diferente, ele joga F3. Bem, F3 aqui tem a ideia de que a casa E4 era uma casa em que as negras tinham interesse de ocupar, e a casa G4 também, ou jogando cavalo E4 ou jogando cavalo G4. E o lance F3, apesar de debilitar o rei, ele o lance observa essas duas casas, controla essas duas casas. Seguiu então H5, cavalo G3, bispo G6 e bispo D3. Fier quer trocar esse par de bispo das casas claras, visto que é uma peça das negras que está jogando muito. E após bispo por D3 e dama por D3, Fier consegue colocar sua dama em uma casa muito bem aí no grande centro do tabuleiro. Seguiu H4 expulsando o cavalo, cavalo E2, cavalo A5 e finalmente o Fier roca. E aí segue com dama D7. Aqui Fier percebe que é possível fazer a ruptura central com o lance E4. E aí depois as negras continuaram aqui com o seu avanço do peão de H para cima do rei das brancas. Fier simplesmente joga aqui G3, aí meio que definindo as coisas aqui na estrutura de peões da ala do rei por enquanto. D por E4, F por E4 e dama C6. Dama C6 tem a ideia de pressionar o ponto E4 e aí o Fier vai ter que tomar uma providência. E aqui Fier toma uma providência tática. Ele joga o lance torre F5. Bem, por que o lance torre F5 é interessante? As brancas aqui permitem que as negras capturem E4, mas elas irão sofrer um lance tático. Então, não é possível que, por exemplo, cavalo por E4, porque as negras vão levar o lance torre E5. E ele está atacando o rei e está atacando o cavalo.
Então as brancas aí entregaram um peão para, se as negras capturem em E4, elas vão perder o cavalo. Se as negras jogam dama por E4, segue a mesma ideia de torre E5 estar levando um duplo na dama e no rei. E aí, mas na partida, depois de torre F5, o David, MF romano de 16 anos, ele viu que não podia tomar em E4 e jogou torre H5, que é um lance, que é uma imprecisão, ou pode-se dizer até um erro. Porque depois de bispo G5, as brancas permitem que as negras roquem grande, e aí depois de cavalo F4, as brancas já têm grande vantagem. Observa que as brancas estão atacando aqui a torre em H5, e aí, ó, se cavalo E4, simplesmente cavalo por H5, e depois de cavalo G5, as brancas aqui, as negras aqui, ó, estão ameaçando jogar dama G2 checkmate. Só que ao mesmo tempo que as brancas permitem que as negras ameaçam checkmate em apenas um movimento, as brancas estão atacando o cavalo de A5 e o cavalo de G5. E depois que o Fier joga torre E2, Fier está defendendo aqui o mate na casa G2. E defendendo o mate, ao mesmo tempo ele está continuando o ataque aos dois cavalos. E as brancas permitem que as negras defendam apenas um dos cavalos. Seguiu o cavalo B3 e aí torre por G5. E aí seguiu com G6 e dama C2. Seguiu dama F3 e torre E5. Aqui, se Fier joga o lance dama por B3, as negras vão ter um contrajogo interessante, com torre por D4. A dama está cravada, numa cravada relativa, porque ele não pode tomar a torre em D4, visto que a sua dama iria cair. E aí depois de cavalo F4, torre D1 cheque, torre por D1, dama por D1 e rei F2, as negras aí têm a dama aqui e vão conseguir dar vários cheques, vão conseguir incomodar. Então, sem necessidade de o Fier estar entrando nessas linhas aí mais complicadas, ele não entra nessa linha, ele joga depois de dama F3, torre E5. Esse lance aqui defende algumas casas da coluna E. Seguiu G por H5, e aí agora sim, dama B3, torre por D4, a cravada aqui continua, só que agora as brancas têm uma torre a mais no jogo, e então elas não precisam se preocupar. Torre E1, olhando aqui para esse cheque que vai vir em D1, essa era uma das ideias de jogar torre E5, H4 e torre F2, e nessa posição as negras abandonam a partida e o Fier vence aí esse forte MF de 2.479 de apenas 16 anos. Bem, por que as negras abandonaram aqui? Bem, as brancas estão ameaçando tomar a torre em D4. Caso a dama das negras saia dessa fileira, simplesmente com dama H5, por exemplo, segue C por D4 e aí as brancas vão ter duas peças a mais. E se seguir um lance como dama D3, simplesmente torre B2 está ameaçando aqui vários cheques e já deve ter algum mate calculado aí, caso as negras joguem mal. Se seguir B6, simplesmente C por D4 e as brancas vão ter duas peças a mais, vencendo facilmente. Nessa posição aqui,
aqui o melhor lance para as negras é jogar dama D5, que simplesmente vai seguir dama por D5, torre por D5 e aí torre F7, numa vitória bem tranquila para as brancas que estão com uma peça a mais. Então, esse aí é o vídeo de hoje, galera. Fier jogando contra um jogador de apenas 16 anos, MF Romano. Espero que vocês tenham gostado, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, isso me ajuda demais na divulgação no canal. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima.